Olá pessoal, como vai? Bem-vindos a mais um vídeo do Aprendendo a Rezar, que é basicamente um curso de oração judaica, né, de Tfilá. Bom, a gente continua vendo aqui as orações de dias da semana, né, e estamos abordando as orações feitas pela manhã. É claro que muitas delas vão se repetir em outros momentos, quando a gente entrar, vai se repetir às vezes no Shabat, vai se repetir à tarde e noite, né, mas a gente está focando nessas. E lembrando que eu criei aqui um esquema, né, para você fazer níveis de oração. Então a gente está trabalhando dentro do que eu chamei nível 1, onde você faz as orações mais básicas e mais essenciais, vamos dizer assim. Então hoje a gente vai aprender uma oração chamada Ashrei. Depois da Amidah, que a gente viu no vídeo anterior, caso você não tenha visto, confira, vou deixar o link aqui na tela para vocês, não sei se aparece aqui ou aqui, a gente vai pro Ashrei. Bom, e o Ashrei, eu queria então começar fazendo aí uma introdução, explicar para vocês a estrutura dele, né? E depois, como sempre, a gente lê linha por linha, frase por frase e vai esmiuçando o sentido, né? Bom, a essência do Ashrei, tá, é o Salmo 145. Por que essência? Eu já explico. E por que o Salmo 145? Eu explico agora. O Talmud declara, num trecho do Tratado de Brachot, na página 4b, que quem recita o Salmo Tehila Le Davi, que é o 145, 3 vezes por dia, tem assegurado o seu quinhão no mundo vindouro. Ou seja, você vai para o Olam Abá com certeza, é isso que o Talmud está falando. Quem lê o Salmo 145 3 vezes por dia, recebe o seu quinhão, a sua porção, né, no mundo vindouro. Então, obviamente que tendo uma declaração forte como essa do Talmud, os judeus sempre tentam ler o Salmo 3 vezes por dia, né? Agora, a rigor você poderia fazer isso manhã, tarde e noite, né? Nas 3 orações, mas não foi elaborado desse modo. Do jeito que foi colocado no Sidur, tá? Você vai ver, a gente costuma ler 2 vezes o Ashrei da manhã e uma à tarde, em Mincha, mas não se lê à noite. Então se você for olhar o seu Sidur, e por exemplo olhar o da Sefer, que é o que eu recomendo, mas claro que vai ter em qualquer Sidur, eu vou seguir o Ashrei que está na página 97, que é o que vem depois da Midah, mas na verdade você vai ver que ele tem também na página 48, por causa disso que eu falei. Tá? O costume é ler 2 vezes pela manhã. Aqui nesse vídeo eu vou usar o 97 porque não faz sentido, como a gente está olhando só o essencial, né? Não faz sentido você ler 2 vezes, tudo bem? Então eu estou usando a página 97 depois da Midah, mas é exatamente o mesmo da 48, tá bom? Bom, e aí depois teria uma, quando a gente entra nas rezas da tarde, a de Mincha, a gente vai ler o Ashrei de novo. Tem um comentarista chamado Rabbeinu Bechai que ele explica que a meditação sobre o significado desses versículos que nós vamos ver faz com que a gente aprecie a maravilhosa grandeza do Criador, né? Como Deus é extremamente grande, como isso é maravilhoso que ele seja extremamente grande. E aí o que acontece? Ele estabelece um processo lógico, Rabbeinu Bechai. Quando eu lembro disso, eu também lembro que eu tenho a bondade divina o tempo inteiro intercedendo a meu favor. No sentido, tudo que eu tenho na vida é porque Deus foi bom e me deu, e me mandou. Caso contrário, eu não teria. Então isso acaba fortalecendo a minha fé em Deus, acaba fortalecendo a minha confiança em Deus, e por isso eu obtenho a minha parte no mundo vindouro. Entendeu? Essa é a lógica do Rabbeinu Bechai. Bom, tem um outro comentário que eu acho bacana vocês saberem, que aí a gente já entra até nas primeiras frases do versículo. Você vai ver que a primeira linha do Salmo é Ashrei Yoshvei Veitecha, que significa literalmente felizes os que sentam em sua casa, né? Falando da casa de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Vamos entender. Tem um comentarista chamado Avud Arhem que ele explica que isso é feito para responder a uma voz celestial que, segundo a nossa tradição, 3 vezes por dia proclama uma frase. Antes de falar qual é a frase, o que é essa voz celestial? A gente chama em hebraico de Bat Kol. E a Kabbalah vai dizer que é a voz da Shekhinah, né, da face feminina de Deus. Tem uma voz de Deus que 3 vezes por dia reclama de algo. Do que ela reclama? Essa voz diz o seguinte: ai de mim que destruí a minha casa. Né, Deus falando de si. Ai de mim que destruí a minha casa, o templo. E queimei o meu santuário, o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos. E mandei meus filhos para o exílio. Ou seja, a tradição diz que 3 vezes por dia Deus lamenta ter destruído Jerusalém, o templo, né? Então a gente faz esse Ashrei, a gente vai rezar esse Ashrei para responder a essa voz.
Em que sentido? A gente está falando assim, olha, tudo bem, a gente não consegue mais morar no templo, ou sentar no templo, né? Mas a gente consegue sentar na tua casa atual. Ashrei Yoshvei Veitecha. Quem é a tua casa atual? A sinagoga. Na tradição judaica, a gente considera a sinagoga uma espécie de mini-templo, de miniatura do templo. A gente usa em hebraico a expressão Mikdash Me'at, né? É um pequeno santuário. Então, como eu disse, a gente não consegue mais ficar no templo de Jerusalém, porque ele foi destruído, né? Mas a gente tem hoje a sinagoga, tá? Que é onde a gente pode continuar a servir a Deus. Então por isso que a gente começa dizendo Ashrei Yoshvei Veitecha. Felizes os que podem se sentar na tua casa, a sinagoga. Entendeu? E aí seria a resposta para essa bat kol. Agora, este versículo que eu acabei de falar para vocês, Ashrei Yoshvei Veitecha, ele não é do Salmo 145. Então aqui eu queria que vocês começassem a entender um pouquinho a estrutura. A essência da reza, voltando àquilo que eu falei lá atrás, é o Salmo 145. Mas ela tem um preâmbulo, como se fosse, assim dizer, ou uma introdução, de 2 versículos de outros pontos dos Salmos, que não é o Salmo 145. E esses 2 outros versículos têm a palavra Ashrei, por isso que a reza ficou conhecida como Ashrei. Deu para entender? Então, o Salmo 145 em si não tem a palavra Ashrei. É dos versículos introdutórios, tá? Bom, quais são esses versículos introdutórios, caso você queira ver aí na sua Torá, na sua Bíblia? O primeiro é o Salmo 84, versículo 5, e o segundo é o Salmo 144, versículo 15. Apesar de serem 2 salmos, a palavra Ashrei que a gente está falando, que significa felizes, acho que na sua tradução vai estar bem-aventurados, aparece 3 vezes. Então alude de novo àquela ideia do Talmud, né? Que é importante a gente ler isso aqui 3 vezes por dia para ter o nosso quinhão no mundo vindouro, tá bom? Bom, mais alguns comentários. Tem um comentarista chamado Levush. O Levush fala que esse versículo do Ashrei foi posto como introdução do Salmo 145 para que a gente possa se sentar por alguns momentos em contemplação antes de rezar. Como se a gente pudesse preparar a mente, adquirir kavaná. É realmente a ideia de um preâmbulo, né? Antes de você ir para o grosso importante da oração, que é o Salmo 145, você faria uma meditação nesses 2 versículos, tá? Então, como o versículo começa dizendo, felizes os que moram em tua casa, né? Isso daria para nós uma alegria, poria a gente no estado mental certo, né? E aí a gente iria pro Salmo 145, que começa louvando a Deus, tá bom? E aí é legal a gente lembrar disso, porque tem um ensinamento que acho que a gente mencionou até nos vídeos introdutórios dessa série, né, de Aprendendo a Rezar. Aliás, você pode olhar na playlist, né, do canal. O Talmud ensina que os sábios das primeiras gerações, ali, quando o judaísmo estava surgindo, né, passavam 1 hora em contemplação antes de começar a rezar. Eles passavam 1 hora se preparando, né? Depois eles passavam 1 hora de contemplação também depois de rezar. Então eles ficavam assim boa parte do dia fazendo isso. O que o Talmud quer ensinar para nós? Que é importante essa contemplação, entrar nesse estado ideal de mente para rezar. Hoje é muito pouco praticado, ou nem é praticado, é impraticável a gente ficar 1 hora se preparando para rezar. Mas já que não dá para fazer isso, pelo menos esses versículos do Ashrei, para a gente entrar no estado mental, tá bom? Então, realmente isso aqui seria a ideia. Põe a pessoa no estado certo de alma, de mente, de kavaná, para ir para a oração, certo? Então, o Levush, e na verdade tem um outro comentarista chamado Shalmei Tzibur, que ele diz que o Ashrei, esses versículos introdutórios foram postos para isso, para a gente, de certo modo, honrar essa tradição dos primeiros sábios que eu mencionei, né? Que passavam 1 hora se preparando para a oração, tá? Bom, e aí, feito esses versículos introdutórios, Ashrei, que daqui a pouco a gente lê, a gente entra no Salmo 145 mesmo. E ele é um salmo muito bacana, por vários motivos, mas um dos fatores ele é em ordem alfabética. Claro que do alfabeto hebraico, né? Então, isso ajuda muito a lembrar a ordem correta de rezar. É uma oração que às vezes mesmo criancinha já sabe fazer de cabeça. Você vai ver na parte de prática desse vídeo, lembra sempre que nos vídeos do Aprendendo a Rezar tem a teoria e a prática, né? Que a música também vai ajudar muito. É uma oração que geralmente a gente faz cantada, ao contrário, por exemplo, da Midá, que é basicamente toda silenciosa. Então, isso ajuda muito a lembrar. Agora, tem um fator que eu vou mencionar aqui, depois eu aprofundo quando chegar o momento. Apesar de ser um salmo escrito na ordem alfabética, a letra Nun do alfabeto foi omitida.
E aí o Talmud tenta entender por quê, né? Por que o rei Davi, autor do Salmo, fez a ordem alfabética e pulou o Nun? E o Talmud conclui que é porque a palavra Nefilá, né, é ligada ao Nun. Ou melhor, o Nun é usado para escrever a palavra Nefilá. E o que significa Nefilá? Queda. Queda no sentido, queda do homem, né? Queda espiritual. Quando, por exemplo, Adão come do fruto da árvore da vida, ele tem uma queda, ele tem uma Nefilá. Então, como a gente está aqui num momento auge da oração, eu não quero ficar lembrando de queda. Eu não quero falar de Nefilá. Por isso que Davi teria pulado a letra Nun, tá? E, aliás, essa ideia não aparece só no Adão. Se você quiser dar uma olhada, tem um versículo do Amós que o Talmud cita, Amós 5:2, em que ele diz exatamente isso, usa essa expressão queda para falar de perda espiritual. Ele diz o seguinte: a virgem de Israel caiu e não mais tornará a se levantar. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Então percebe, eu não quero me conectar com esse tipo de ideia, né, de queda espiritual, de que eu não vou me levantar mais. Agora, para também não ficar incompleto, o versículo seguinte, que é o da letra Samer, usa o conceito do Nun de maneira positiva. Ou seja, ele menciona a queda, ele usa a palavra Nefilá, de cair, só que num sentido positivo. Por quê? Lembrando, eu vou depois lembrar de novo, tá? Quando a gente passar para o texto. Mas ele diz o seguinte: Somer Hanoflim, Deus Somer Hanoflim. Ele suporta os que caíram, dá suporte, dá sustento, né? Que, aliás, é uma coisa que liga as bênçãos da manhã. Então, assim, eu não mencionei a queda sozinha, mas mencionei dentro do contexto do Samer, de dar suporte aos que caíram, de Deus ser alguém que dá auxílio aos que caíram, tá bom? Quando for o texto, lembrando, eu volto a mencionar isso para vocês, certo? Bom, então vamos começar. De novo, quem estiver usando o Sidur da Sefer, que é o que eu recomendo, né, um ótimo Sidur para iniciantes e tal, página 97. Se você estiver usando outro Sidur, veja onde que está o Ashrei, depois da Amidah. Então, o primeiro versículo introdutório, aquele do capítulo 84, diz o seguinte: Ashrei Yoshvei Veitecha, felizes os que sentam em tua casa, Od Elalelucha Sela, pois eles estarão te louvando continuamente. E essa palavrinha Sela aí, eu já vi até algumas pessoas perguntaram aqui, eu não sei se eu respondi em vídeo ou em texto, esse Sela equivale a um amém, tá? É um ato confirmatório, né, no judaísmo. E aí vem o segundo versículo introdutório, né, do Salmo 144, onde aparece duas vezes Ashrei. A gente fala, Ashrei Ha'am Shekach Halo, feliz é o povo que assim o tem, ou seja, que assim tem a Deus, né, que tem essa relação com Deus, que nós vamos ver aqui. Ashrei Ha'am She'Adonai Eloav, feliz é o povo em que Adonai é o seu Deus. Até tem um jogo de palavra em hebraico, né, que fica difícil traduzir. Adonai e Elohav é dois nomes de Deus. Então, feliz é o povo que tem essa relação com Deus, feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Essa é a tradução, tá bom? Bom, e aí começa então o Salmo 145 com Tehila. Tehila le Davi daromimcha. Tehila le Davi é quase que um título, né? Falando louvor feito por Davi. Um hino laudatório, você vai ver na sua tradução, né? Para louvar a Deus, escrito por Davi. Então o foco do Ashrei, não se esqueça, é louvar a Deus. A gente aqui não está pedindo nada para nós, a gente não está fazendo nenhuma oração de requisição, só queremos louvar a Deus por sua grandeza. Tá? Então, começamos. Aromimcha Elohai Amelech. Exaltar-te-ei, meu Deus, né? Vou te elevar, meu Deus. Va'aver Hashim Haleolam Vaed. E abençoarei o teu nome para todo sempre. Bechol Yom Avarechecha. Eu te abençoarei todos os dias. Va'alelashimcha Leolam Vaed. E louvarei o teu nome o tempo inteiro, né? Ou melhor, para sempre. Leolam Vaed. Gadol Adonai, o meu Lalmeod. Deus é muito grande e muito louvado. Aqui tem uma explicaçãozinha, né? Esse meu Lalmeod. O que significa que ele é muito louvado? A ideia que se quer passar, segundo dois comentaristas, o Ibn Ezra e o Radak, é o seguinte: é que por mais que eu tente louvar a Deus, eu sei que ele está acima e além de qualquer expressão de louvor que eu, mortal, possa oferecer. Né? Essa expressão é para reconhecer isso. Não achar que eu, com minha pequenez e inferioridade, posso louvar a Deus. Né? Não, ele é meu Lal Meod, ele é muito maior do que qualquer louvor que a gente possa fazer. Tá? Depois, Veligdulato en Heker. E a sua grandeza é insondável. O que é insondável? Eu não consigo sondar mentalmente. Eu não consigo nem compreender. Quase que um sinônimo de falar que não tem limite. Né? Não tem como estabelecer limites para isso.
Dor ledor yeshabar ma'asecha. Geração atrás de geração louvará os teus atos. Né? Então, aqui é quase que uma esperança, que todas as gerações do mundo reconheçam os atos de Deus. Ugvurotecha yagidu. E falarão do teu poder, da tua gevurá. A gente já falou disso lá na Amidá, né? Da gevurá de Deus. Hadar kevod odecha. Aqui eu traduziria como é majestoso a glória da tua majestade. Tem um jogo, né? Hadar odecha. Deixa eu ver como é que ele pôs aqui. Esplendor da tua majestade. Isso. Hadar kevod odecha. Edivrei nifleotecha asicha. E também as tuas maravilhosas obras. Nifleotecha, a gente também comentou lá na Amidá. Nifleotecha tem um sentido de milagre, né? Obras maravilhosas no sentido de milagrosas, aquelas obras que surpreendem a gente. Continuando, Jesus norotecha e homero, e se falarão dos seus fatos temíveis, né? Temíveis no sentido não de dar medo, mas de dar também respeito, assombro, né? Ugdulotecha asaperna, e a sua grandeza será relatada, ou será declarada, né? Zecherav tufra yabiu, todos relembrarão a tua imensa bondade. Então, de novo, veja que é quase um voto de esperança, que toda a humanidade lembre a bondade de Deus, né? Vetzitkathai eranenu, e que cantem a tua justiça. Tzitkathai da palavra tzadik, que todos cantem como você, Deus, é justo, né? Como você é um Deus tzadik. Hanun verahum Adonai. Hanun verahum é uma expressão muito importante no judaísmo. É alguém que faz graça e tem piedade, tem misericórdia. Tá? E aí tem vários sentidos por isso. Por que a gente chama Deus de tem graça ou gracioso e misericordioso? Segundo o Radak, que eu mencionei agora há pouco, é porque Deus, uma das muitas coisas de bondade que ele faz é dar as coisas mesmo para aqueles que não merecem. Então é legal a gente ver isso, por quê? Porque às vezes a gente tem esse conceito, né? Eu só vou receber se eu mereço. O judaísmo não acredita muito nisso, tá? A gente acredita o contrário, que Deus é misericordioso. Ele dá, mesmo que você às vezes não mereça, mesmo que você não faça por merecer. Isso é ser Hanun Verahum, ser misericordioso e bondoso. E a próxima palavra também é muito importante, a próxima expressão, Erechapaim, Ugdol Hased. A tradução seria, não literal, né? Seria algo como, você demora em se irritar, né? Ugdol Hased, e você tem grande bondade. Só que Erechapaim literalmente significa você tem um rosto longo, tá? Eu queria mencionar essa expressão para vocês. É assim que a gente fala quando Deus demora a se irritar. Tem até um motivo cabalístico, que eu não vou entrar muito aqui, mas a face de Deus ela pode ficar curta, e nesse momento é como se Deus estivesse mais irritado e mais intolerante, ele não tem muita paciência, e a punição vem logo depois de um ato errado, ou ele pode estar com a face longa, a Erechapaim, e demora mais para ele punir. É essa a ideia aqui, né? Aqui, quando a gente fala de Erechapaim, Deus não está com pressa em castigar. Bom, e aí qual que é o grande benefício disso? Você pode perguntar, né? E daí que ele demora para castigar? Porque desse tempo, talvez a pessoa que errou consiga se arrepender. Se eu não faço logo depois do pecado ou do erro a punição, dá tempo da pessoa pensar no que ela fez, voltar atrás, se arrepender, e aí talvez eu não precise do pecado. Então é um ato também de grandeza, né? Também um ato de misericórdia, tá? Então, Erechapaim Ugdol Hased. Tov Adonai Lakol. Deus é bom para todos, ou com todos, né? Verachamav al kol ma'asav. E a sua bondade, a sua misericórdia está em todos os teus atos. Qualquer coisinha que ele faz é bondade. Yoducha Adonai kol ma'asecha. As tuas obras te louvarão. Já comento isso aqui. Verhasidecha yevarechucha. E a tua bondade te abençoará. O que significa isso? As obras não tem como louvar a Deus, né? As obras são um ato, é um objeto morto, é um objeto. É uma figura de linguagem, né? Significa que o fato do que você faz, as obras que você faz, serão um motivo para te louvar, né? Essa é a ideia. E a Hasidech Yevarechucha, a mesma coisa. A tua bondade te abençoará. A bondade não é uma pessoa, a bondade não pode abençoar, né? Mas significa, as bondades que você faz serão um motivo para que te abençoe, tá? É uma figura de linguagem. O nome técnico, quem quiser saber, é uma prosopopeia, tá? Ou personificação. Kevod malchutcha yomero. Sobre a glória do teu reino falarão, né? As pessoas comentarão quão glorioso é o teu reino. Ugvurotecha idaberu. E falarão de novo da tua gevurá, falarão do teu poder. Lehodia livnei adam gevurotav, para que se dê a conhecer
aos homens a tua bondade. Isso também é uma glória de Deus, um louvor a Deus. Que Deus faz com que as pessoas saibam da sua gevurah, do seu poder. Tá? Então, Leodia Livnei Adam Gevurotav, Urvodadar Malchuto, e o glorioso esplendor do seu reino. Isso são coisas reveladas. Basta você ter olho, basta você conseguir enxergar, né, para ver essa grandeza e esse esplendor. Depois, Malchutecha Malchut Kololamim. O teu reino é um reino, e aí tem aqui um jogo de palavras que eu queria comentar com vocês. Kololamim. Bom, segundo algumas traduções, eu poderia traduzir o seguinte: Malchutecha Malchut Kololamim, o teu reino é um reino de todos os mundos. Ou seja, o teu reino abrange todos os mundos. Esse nosso mundo físico e mundos que talvez a gente nem imagina. Mundos espirituais, né? Essa é a tradução, por exemplo, sugerida pelo Targum, aramaico, a tradução aramaica, e pelo Metsudat Davi. Já talvez numa linha mais cabalística, não sei, o Ibn Ezra fala que esse Kol Olamim a gente deveria entender como eternidade, porque esse é o jogo da palavra em hebraico, tá? A palavra Olam em hebraico ela pode significar mundo ou eternidade. Então você pode entender, o teu reino é um reino de todos os mundos, ou o teu reino é um reino de todas as eternidades. Deu para entender? São as duas expressões aí. Depois, o Mem Shaltecha Bechol Dorvador. E o teu governo, né, o teu domínio, vai para todas as gerações. Somer Adonai Lechol Anoflim. Aqui é o trecho que eu estava falando. Pulamos a letra Nun. Eu fui de Malchutecha, com Mem, para Somer, com Samer. Tá bom? Então, não tem o Nun para não lembrar aquele conceito de Nefilá, de queda. Só que a gente fala Somer Adonai Lechol Anoflim. Deus sustenta todos os caídos. Então o conceito está mencionado, como eu falei, de modo positivo. Vezokef lekola kefufim. E eleva ou endireita os abatidos. Eu falei na introdução que isso pode remeter, pode não, né? Remete às orações da manhã. Se você não viu o vídeo, né? Confira. Também vou deixar o link ou aqui ou aqui. Nas Birchot HaShachar a gente fala isso, né? A gente de novo louva a Deus por ele. Somer Hanoflim, levantar não, dar suporte aos caídos, e Zokefa Kefufim, endireitar os encurvados, tá? Então, lembrando, embora o salmo foi escrito na ordem alfabética, aqui é que tem o pulo da letra Nun, tá bom? Para não dar essa ideia de queda. Bom, e aí a queda é mencionada como algo positivo, certo? Bom, avançando aqui eu vou fazer, daqui a pouco eu faço, tem ainda o versículo Einei com Ain, Einei Holelecha Yesaberu, os olhos, né, de todos os seres, os olhos de todas as criaturas esperam por ti, esperam, claro que num sentido espiritual, né? Os olhos de todas as criaturas esperam ver o que você vai fazer, como você vai agir, o que você vai mandar. Ve'ata noten lahem et ochlam beito. E você, Deus, dá para eles os alimentos que eles precisam para comer no momento exato. Ou seja, um grande louvor, né? Os olhos de todo mundo virados para você e você dá o alimento quando precisa. Aqui eu queria fazer a observação que eu falei. O próximo versículo, que começa com P, tá? Com a letra P, é o Poteach et Yadecha. Por que aqui é importante a gente fazer uma pausa? Todos os comentaristas dizem que esse próximo versículo deve ser recitado com a máxima kavaná possível. É óbvio que a oração inteira precisa ter kavaná, né? A mesma ideia na Amidá. Só que tem trechos ainda mais importantes. E aqui é esse, tá? No versículo Poteach et Yadecha. Por quê? Esse versículo expressa a dependência que a gente tem de Deus para poder se sustentar. Então, nesse momento, é particularmente importante a gente ter essa noção de que eu não sou nada, eu não seria nada, e eu não teria sustento nenhum se não fosse por Deus, tá? Bom, a ideia mais cabalística até é que se eu não recitar esse versículo de modo correto, com real kavaná, Deus nos livre, eu posso perder o meu sustento. Então olha que importante, é por isso que eu preciso ter kavaná. Chega a ponto de alguns falarem que se eu não ler esse versículo com a intenção devida, eu preciso repetir. Até eu sentir que eu li da maneira correta, que eu pus a kavaná necessária. Tá? Então qual é a kavaná correta que eu estou falando? Eu preciso, quando eu leio esse versículo, pensar que o Todo-Poderoso está supervisionando o mundo inteiro, supervisionando todas as criaturas e mandando sustento para elas. Não só sustento físico, não só sustento material.
Aliás, às vezes não é o sustento material, porque a gente sabe que, infelizmente, tem gente pobre, né? Tem gente que não tem o que comer. Mas o sustento espiritual sempre tem. Caso contrário, a pessoa não estaria ali, tá? Então, repito, se a pessoa não tiver pensado nisso ou meditado nisso, ela tem que repetir o versículo, tá bom? E aí, mais uma coisa, antes de entrar no versículo. Tem alguns costumes aqui do que se fazer ao recitar esse versículo. Os Ashkenazim, os judeus ashkenazitas, costumam tocar no tefilin ao ler esse versículo. Então, você está lendo no shacharit, né, na reza da manhã, você idealmente vai estar com o tefilin na cabeça, no braço, e você toca nos tefilin ao ler. Tem alguns costumes que eu acho que é mais... Eu sinceramente não faço, tá? Por isso que eu falei, eu acho que é mais da linha Sefaradi, não sei, de você voltar a palma da mão para cima quando você recita esse versículo. A gente vai ler, né, a tradução, ele diz, potea retiaderra, abre a tua mão. E a gente então, simbolicamente faz a mesma coisa, a gente abre as nossas mãos, tudo bem? Qual é o simbolismo? Que nós estamos aceitando o suprimento que vem de Deus. Então é como se Deus estivesse lá no mundo dele abrindo a mão para dar sustento e nós aqui embaixo estamos abrindo a mão para receber o sustento. Tudo bem? Eu particularmente, como falei, não tenho esse costume de abrir a mão, eu tenho o costume de tocar no tefilin. Mas se você quiser fazer o costume, tá aí. Então, vamos ler agora. Potea retiaderra, abre a tua mão, umasbia lechol chairatzon, e dá abundância, ou sustento, ou nutrição, né, como você quiser, para todo ser vivente. Então, aqui a ideia é que Deus dá abundantemente, com fartura, tá? E tem uma expressão muito interessante, porque assim, em hebraico é chairatzon. Literalmente é vida desejosa. Deus dá o sustento para qualquer vida que tenha desejo. Deu para entender? Essa é a ideia. Deus ajuda a pessoa a cumprir os seus desejos, a ir atrás dos seus sonhos, a realizar as coisas que ela quer, tá? Então essa expressão chairatzon. Deixa eu ver como é que está na tradução da Sefer. Eles puseram como todo vivente. É uma tradução um pouco fraca. É todo vivente que tem desejo. E a Kabbalah vai dizer que, na verdade, todo vivente tem desejo, né? Não existe pessoa que não esteja viva que não tenha um desejo. Podem ser, inclusive, desejos negativos, mas tem desejo, tá? Então é isso que nós estamos falando, é isso que precisa ser pensado e meditado. Deu para entender? No poter et yader. Depois, Tzadik Adonai bechol derachav, Deus é justo em todos os seus caminhos, vechassid bechol maasav, e bondoso ou piedoso em todos os seus atos. Depois com a letra Kuf, chegando no final do versículo, do Salmo, Karov Adonai lechol koreav, Deus está perto de todos os que o chamam, né? Não é um Deus distante. Você chama, ele está perto, ele está próximo. Lechol asher ikra'u ve'emet, a todos aqueles que lhe invocam de verdade. De verdade no sentido, com sinceridade. Se você realmente chamar, Deus aparece. Esse é outro conceito no judaísmo, né? Aparece, claro que não no sentido físico, né? Deus se manifesta, Deus vai se mostrar através dos seus atos, das suas ações. Depois, Retzon yereav yase, é um pouco ligado ao poter retiaderra, tá? Satisfaz o desejo daqueles que te temem. A gente está louvando a Deus por isso. Se a gente teme a Deus, Deus trabalha mais junto conosco, realiza os nossos desejos. Retzon yereav yase, ve'et shavatam ishma ve'yoshiem. E ouve os seus clamores, os seus pedidos, e não só ouve e salva, né? Ou seja, Deus é um Deus atento, ele está ali prestando atenção, ouvindo o tempo inteiro, tá? Depois, Shomer Adonai et kol oavav, Deus guarda, no sentido de polícia mesmo, guarda, protege a todos os seus amados, ou melhor, todos os que o amam, que amam a Deus, ve'et kol hareshaim yashmid, e os perversos, pelo contrário, ele destrói, ele elimina. Por fim, Teilat Adonai yedaber pi, o louvor do Eterno, a minha boca falará um louvor do Eterno, Vivarech kol basar shem kodsho leolam vaed, e abençoará toda a carne, esse é um jeito de falar todo ser vivo, abençoará shem kodsho, o nome da sua glória, leolam vaed, desculpe, o nome da sua santidade é melhor, kodsho, leolam vaed, para todo o sempre. Tá? Então, veja que eu acho um louvor muito bonito, né? Eu não sei se a tradução faz jus, mas frase após frase, letra após letra do alfabeto, fazendo louvores para Deus, né? E no final, a gente vai entrar no Vanachnu Nevarechá. Aí eu queria falar de novo uma
novidade. Esse Va'anachnu nevarechá não é do Salmo 145. O Salmo 145 acaba no Teilat Adonai, com a letra Tav, que é a última do alfabeto hebraico. Esse Va'anachnu nevarechá é como se fosse um epílogo, o final. Então, do mesmo jeito que lá no começo a gente pôs 2 versículos chamados Ashrei como prólogo, como introdução, aqui a gente põe um versículo final de epílogo, tá? Então você vai ver que, se você conhece hebraico, ele começa com a letra Vav, né? Não é do Salmo, tá fora da ordem alfabética. Repetindo, o Salmo acabou com Teilat, tá? Então esse Va'anachnu nevarechá é o Salmo 115, o versículo 18. Então ele não faz parte. E por que ele foi posto aqui como epílogo? Dizem os nossos sábios que é para acabar com a palavra aleluia. Daqui a pouco eu leio, você vai ver. A gente quer encerrar falando aleluia. O que significa aleluia em hebraico? Aliás, muita gente não sabe, mas é uma palavra hebraica. Veio para o português exatamente assim, né? Aleluia, mas é hebraico. Halelu significa louvem, eu dando o imperativo, né? Ordem para o grupo, louvem Yah, louvem Deus. Yah é um dos nomes de Deus. Então, aleluia é, na verdade, uma expressão em hebraico, uma frase, falando louvem a Deus. Tudo bem? Bom, o que diz esse último versículo, então, do epílogo? Va'anachnu nevarechá, e nós abençoaremos. Yah, nós abençoaremos Deus. Me'ata ve'ad olam, de agora para todo sempre. Aleluia, louvem a Deus. Então, é muito comum salmos acabarem com a palavra aleluia. E aí, como eu falei, alguns sábios dizem que essa é a ideia. Como é um salmo, o Ashrei 145, e como está no meio da oração, fez mais sentido talvez encerrar com a palavra aleluia, e aí puseram esse versículo aqui. Tá bom? Pronto, uma reza aí relativamente curta, né? Perto da Amidá, muito mais curta. Como eu falei, eu acho que um louvor lindíssimo, vale muito a pena você meditar nas palavras, pensar no sentido do louvor que está sendo feito, ter essa kavaná na hora de recitar, e não deixe de conferir o vídeo da prática, porque a canção em especial do Ashrei é muito bonita, né? Eu acho que é uma canção particularmente tocante, uma melodia muito tocante. Você vai ver lá na prática que a canção foi feita por mim, no sentido, eu cantei, tá? Então já peço um pouco de desculpa de antemão, porque eu não sou cantor profissional, né? Eu não sou Hazan, como a gente chama no judaísmo, a pessoa que conduz cantando. Mas espero que mesmo assim dê para aproveitar e que você consiga ver a beleza da oração. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até um próximo vídeo da série Aprendendo a Rezar, se Deus quiser. Um beijo grande e tudo de bom.